tá aqui. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, tá? Oi. Tá bom, obrigada. Gente, então nós vamos abrir o nosso livro lá na página 28, né? Que hoje, então... Não, na 28 não. Nós já estamos lá na 32, certo? Nas funções executivas que nós vamos começar hoje. Então, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. É um assunto importante, é um assunto que talvez a gente fique mais tempo, porque, assim, são sobre as habilidades básicas de aprendizagem. Então, a gente vai se dedicar um pouquinho mais de tempo nesse assunto que é importante, porque na musicalidade voltada para matemática, a gente vai considerar, sim, vamos considerar a questão da atenção e da memória do controle inibitório. Né? O controle inibitório é a capacidade da criança de controlar seus impulsos, controlar uma resposta automática. Então, na matemática, isso vai ser importante também. Então, essas três habilidades das funções executivas, memória, atenção e controle inibitório, vão estar com mais ênfase no livro, porque foi as três habilidades que eu me dediquei mais no doutorado. Mas a gente vai poder aprofundar nas outras à medida que a gente for começar a construir as atividades, tá bom? Agora, o importante é a gente saber o que são, né, para que servem e identificar cada uma delas, tá bom? Deixa eu só colocar a presença aqui, que agora eu fiz um quadro aqui de presença, porque a gente vai precisar computar, né? Aí depois eu até printo a tela para completar, mas eu já anotei ali. Então vamos lá. Funções executivas. Diversos conceitos são encontrados na literatura sobre o conjunto de habilidades e capacidades cognitivas que nos permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. Lúria, Lesac, Malloy Diniz, Pantano, Isorzi, Muscat, Izquierdo e Thompson. Então, todos esses autores aqui, eles concordam com a mesma definição de funções executivas. O que nós temos? Vocês sabem que na área acadêmica, à medida que se lança uma pesquisa, existe também outras antipesquisas, né? Que são as verdades que trazem aquela verdade correlacionada. Então, alguns autores falam que não é isso tudo de função executiva que esses autores concordaram. São só 2, são só 3, né? Então, o repertório de pesquisas em torno de funções executivas é muito grande. Porém, nós vamos ficar com esse conceito aqui, que todos esses autores que eu acabei de ler, eles concordam que as funções executivas são um conjunto, pode riscar lá no seu livrinho, né? Um conjunto de habilidades e capacidades cognitivas que nos permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. Então, essas habilidades é que nos tornam, vamos dizer assim, racionais. Quando a gente fala, quando a gente era pequeno, vocês eu não sei, mas eu não. Qual é a maior diferença do homem para os outros animais? Ele é um animal racional. Essas funções executivas, elas que identificam esse animal racional. Então, a partir do momento que eu tenho uma ação, que eu tenho uma intenção por conta dela, não é uma intenção involuntária, não é uma intenção natural, não é uma intenção, entre aspas, automática, ela faz parte dessa caracterização de funções executivas, tá? Então, lá na página 33,
conceito de funções executivas tem como idealizador direto o neuropsicólogo Alexander Luria, que propôs um modelo de funcionamento cerebral composto por 3 unidades, medidas por regiões neuroanatômicas e funcionalmente hierárquicas que, ao trabalharem juntas, regulam todo o comportamento de processos mentais. Então, o Luria, ele deu assim um grande avanço no estudo da neurociência, porque ele conseguiu dividir, e isso eu acho que eu já falei com vocês no encontro atrás, ele conseguiu dividir em 3 grandes, né, em 3 grandes unidades a organização do cérebro. Porém, nós sabemos que todo o cérebro é ativado, é um sistema. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o sistema nervoso, né, é responsável pelo reconhecimento, armazenamento, dados de análise, a segunda unidade é responsável basicamente pela memória, não é só ali na segunda unidade, é todo o cérebro responsável. Porém, as atividades mais intensas são localizadas naquela unidade, tá? Então, não existe, vamos dizer, um lugar responsável pela atenção, um lugar responsável pela memória, um lugar responsável pela flexibilização. Não, todo o cérebro funciona o tempo todo. Só que existem áreas que são mais ativadas para determinadas habilidades. E o Luria conseguiu fazer isso, né? Lá em 1981, ele e os outros autores, certo? Outros colegas dele, vamos dizer assim, né? Baseado também em Vygotsky, tá? Luria se baseou muito em Vygotsky. Dividiu o estudo nessas 3 unidades, tá? Então, a primeira unidade é responsável pela regulação de funções fisiológicas básicas, como tônus cortical, vigília e batimentos cardíacos, e é associada a estruturas subcorticais localizadas no tronco cerebral. Comanda a atenção, o sentir, o perceber e capta sensações ligadas diretamente ao sentido de autopreservação. Então, a primeira unidade é conhecida como um cérebro, né, que é formado do tronco cefálico, cerebelo e sistema límbico, e responsável por analisar as informações pelo tônus, pelo estado de vigília. Estado de vigília são os 2 estados que a gente estuda o cérebro, no estado de vigília e no sono. Então, vigília é quando está desperto, tensão, quer dizer, tá o tempo inteiro trabalhando. E o sono, já o nome já diz, é quando está dormindo, quando esse cérebro não tem uma intenção voluntária de determinada ação ou atitude. Então, essa primeira unidade é responsável por isso. Essa relação do tônus muscular, e aí a gente fala assim, o que é tônus? É toda essa predisposição que o indivíduo tem, que a criança tem, né, de controlar essa parte do corpo para sustentar todo esse tronco, né, para sustentar a cabeça, sustentar os braços, porque a criança que não tem tônus é aquela criança que, né, fica largada, que não é mole. Então, o tônus muscular, ele traz essa rigidez, ele traz essa preparação para todos os movimentos. E isso é extremamente importante, né? Extremamente importante até para manter esse indivíduo em alerta, né? Porque a criança que não tem tônus, ou mesmo o deficiente que não tem tônus, é aquele deficiente que não segura, né, o corpo fica mole, não segura, não tem uma intencionalidade. Então, esse tônus é muito importante.
o sono, o uso de drogas, né, o estresse pode afetar diretamente essa unidade de estudo, tá? Essa questão do tônus. Aí eu peguei aqui algumas coisas para completar, né? E tá assim, ó. Metrig fala o seguinte: a maturação da primeira unidade deve iniciar no nascimento, com procedimentos disciplinadores do ciclo sono e vigília. Então, nessa primeira unidade está essa relação do sono e da vigília. Né? O bebê, quando ele nasce, por que ele troca a noite pelo dia? Porque dentro da mãe, quando a mamãe está acordada, o fluxo sanguíneo ele está mais no cérebro, né, e nas atividades da mãe por conta da movimentação. Vai menos oxigenação para o bebê, o que faz o bebê dormir. À noite, quando a mamãe dorme, vai mais oxigenação e mais fluxo sanguíneo para o bebê. Então, é a hora que ele está acordado. Então, essa cronometria, né? A gente chama de relógio biológico, que o corpo se acostuma quando está dentro do útero materno, é ao contrário de quando está fora do útero materno, porque aqui a gente dorme à noite e fica acordado de dia. O bebê dentro da barriga dorme de dia e fica acordado à noite. Quando o bebê nasce, esse relógio biológico ainda está logicamente organizado desse jeito. É por isso que recém-nascido dorme muitas e muitas horas, para toda essa mielização, né, do cérebro, essa maturação, essa vitamina poder fazer com que as células e os neurônios se fortifiquem e se conectem. Então, depois dos 3 meses, mais ou menos, que o bebê já tem essa organização de sinapses e neurônios, é que o bebê começa a se adaptar com o nosso horário de mundo, né? E assim, alguns bebês demoram para se adaptar, principalmente por conta do tempo do mamar, que tem que ser cada vez maior espaço de tempo, e quando ele nasce em menor espaço de tempo. E aí esse período de adaptação, né, com esse relógio biológico de dormir e acordar, e da mãe também, de amamentar e de acordar. Né? A gente sabe que é um período bem difícil depois do parto, porque a mãe tem muito sono, por conta até de todos os hormônios e etc. E essa amamentação, para ela ocorrer de forma tranquila, é importante que esses períodos sejam organizados. Existem, né, alguns psicólogos e algumas correntes que dizem que a disciplina do ser humano começa pelo relógio biológico, começa justamente por aí, né? Alguns pediatras orientam que a mãe deve dar mamar com organização de horário, né? Quando nasce, se não me engano, eu acho que é de 2 em 2 horas, depois vai aumentando para 2 horas e meia, 2 horas e meia. E alguns pediatras são até bem rígidos nesse momento, porque se dá mamar a hora que quer, acaba que a criança não tem uma dificuldade maior para se adaptar. Então tem assim, muitas correntes, né? Eu do que eu estudei, que eu não sou médica, não me sinto assim capacitada, mas como eu oriento as mamães às vezes na musicalização, na hora da amamentação e depois antes que vai nascer, né, um pouquinho antes do momento do parto, eu falo o seguinte: eu acho que até 2 meses a gente tem que seguir a barriguinha da criança, porque o estômago é muito pequenininho. Então, às vezes, o leitinho que tá ali acaba. E aí precisa de mais vitamina, vamos dizer assim, mais
gasolina para se desenvolver, né? Então, até 2 meses, eu acho que tem que... É a minha opinião, e que eu falo para as mães, e que tem que perguntar para o pediatra primeiro, porque caso a caso é um caso. Né? O meu filho, por exemplo, nasceu com fissura labial, ele não conseguia sugar, então ele mamou até 3 meses, ele mamou de 15 em 15 minutos. Dia e noite, noite e dia. Então, é um caso específico. Né? Ele não tinha força para sugar, ele não tinha essa parte da gengiva e nem do lábio. Então, até ele se adaptar, tinha que dar. Então, era uma mamada de 15 em 15 minutos. Dia e noite, noite e dia. Então, não é regra. Porém, para as mamães que me perguntam a opinião, eu falo o seguinte: até 2 meses eu acho que tem que dar na hora que tem fome. Porque o organismo ainda está em adaptação, o organismo ainda está precisando em tempos indeterminados dessa vitaminalização, né? Vamos dizer assim, nem sei se é esse nome, vitaminalização, mas dessa estrutura. Depois de 2 meses, aí sim, aí já foi, já pesou, né? Já tomou as primeiras vacinas. Aí já pode até, já entra, acho que com aguinha, um pouquinho de aguinha, que até 6 meses não pode beber água. Mas se a mãe, por exemplo, tiver que sair no mercado, né? O pai pode pegar uma aguinha e dar uma disfarçada até ela chegar. Aí sim, eu acho que pode até fazer essa questão para que a noite seja maior e essa adaptação do bebê seja uma adaptação mais rápida, vamos dizer assim, nesse sentido de dormir à noite. Mas eu acho que cada caso é um caso, tem que ver o peso do bebê, tem que ver o desenvolvimento do bebê. O leite materno, ele supre todas as carências do corpo do bebê. Então tem que estar a alimentação da mãe, a emoção da mãe, né? A gente sabe que o parto também é um grande momento na vida da mulher. Não é fácil, ainda mais o primeiro filho, tudo novo. A gente fica muito insegura. Então, toda essa parte, né, de emoção, essa parte de afetividade, essa parte de calma, de tranquilidade, a musicalidade pode ajudar na trilha sonora, na música ao vivo, né, nas coisas que a mamãe pode cantar para o bebê. Extremamente importante a voz, o canto da mamãe. E tudo isso que a gente está falando está aqui envolvido nessa primeira unidade, né? Essa primeira unidade, ela é responsável por esse movimento que é talvez o principal de levantar a cabeça, né? De trazer vida para esse tronco. A gente sabe que o desenvolvimento do ser humano é céfalo-caudal, quer dizer, é do cérebro para a coluna, de cima para baixo, né? O tubo neural de quando a gente é formado é céfalo-caudal. Então, esse movimento, essa estruturação do pescoço, ela precisa estar extremamente bem alimentada, bem cuidada, bem vitaminada, sei lá que nome que quer dar, para que isso ocorra. Então, nós vamos precisar estar com esse olhar no bebê. Por isso que a gente vai no pediatra também. O pediatra fala, depois dos 6 meses, que entra as papinhas, entra tudo que precisa ter de vitamina, né? A questão do suco da carne é extremamente importante. Vocês sabem que tem uma substância da carne vermelha que é extremamente... O suco, tá no suco da carne vermelha. É extremamente importante para o desenvolvimento cerebral. Então, assim, é preocupante quando essas mães que às vezes falam: eu sou vegana, eu sou vegetariana, nanana, mas tem substâncias ali que são importantes. Essas vitaminas, a curva do desenvolvimento infantil, ela é extremamente importante. Até 8 anos, tudo está formando para depois conectar. E o corpo como uma maneira geral, né, gente? A gente precisa estar pensando
nesse corpo como dependente de várias substâncias para ele se desenvolver e estar melhor. Aí a gente pode entrar também nessa discussão do corpo hoje, né? Essa supervalorização do corpo magro, essa questão da musculatura, essa questão do desvio, né, da saúde para a beleza. Isso tudo são coisas muito importantes que a gente tem que estar orientando os pais, tem que estar pensando. Às vezes a criança não quer comer, está com fome, não quer comer, aí dá bobeira para a criança comer. Então, assim, na musicalidade, nos momentos de musicalização, eu não deixo comer, né? A aula de música não é hora de comer. Às vezes a criança está com fome, tá bem, mamãe, você vai lá fora, dá o lanchinho e depois você volta. Para as outras crianças não verem, não ficarem com vontade. Então, tem hora para isso também. E assim a gente vai organizando essa primeira unidade. A gente pode ficar com essa ideia básica de que a primeira unidade ela vai organizar essa questão do tônus, ela vai organizar essa questão da vigília e do sono, ela vai organizar essa questão do estresse. Então, principalmente esse tônus está sendo com vivacidade. A Fausta, infelizmente a Fausta, uma grande amiga que é fisioterapeuta, ela fez parte do grupo de pesquisa do doutorado e ela estuda um método que chama GDS. Eu tenho aqui algum material e vou ver se eu trago ainda nesse assunto de funções executivas. E essa autora francesa, Debelé, esqueci o nome dela, depois eu vou trazer o certo. Ela fala sobre essa organização, né, de toda a psicomotricidade, junto com a afetividade e com a cognição. Então, de uma maneira geral, como o bebê faz a curva do desenvolvimento, e aí ela explica que é o bebê que sai do colo, vai para o chão e precisa rolar para ele sentar, para ele engatinhar, para ele ficar em pé, né? E toda essa questão da estruturação psicomotora está ligado ao psique da mãe, principalmente, que é a que impulsiona o bebê para fora. Então, a criança que traz essa postura, né? Traz essa postura com força para a vida, de peito aberto, de que vai, caiu, chora tudo que tem que chorar, agora levanta e continua. Então, a mãe é muito responsável por isso, porque tem mãe que quer que fique no colo, né? Pega no colo, pega no colo, pega no colo. Outra coisa também que a gente precisa pensar nesse colo, até quando esse colo é saudável, né? Até quando esse colo precisa ser depois do engatinhar. Então, quer dizer, essa medida de colo aí, tanto física quanto emocional, ela precisa também ser trabalhada para que essa criança vá para o mundo, né? O bebê nasce, ele fica no colo até ele estruturar essa parte psicomotora, depois ele vai, à medida do momento que ele começa a engatinhar, ele está indo para o mundo. E a função da mãe é fazer esse expurgo mesmo, esse parto. É fazer com que essa criança vá e acredite. Então, a gente vê muito na musicalização a mãe que não libera a criança. Ele tá chorando. Mentira, é ela que tá chorando. Ele não quer ficar. Mentira, é ela que não quer deixar ficar. É ela que tá em segurança, tá nela. A gente vê isso na escola, na educação infantil, quando a criança chora para entrar, para ficar, para se adaptar. No fundo, é a mãe que não tá. Então, a mãe passa isso para a criança. E aí, a gente conversa, né? Eu, por exemplo, particularmente, quando eu estou na orientação pedagógica das minhas escolas, eu não deixo criança ficar chorando. Eu falo, mãe, fica junto, né? Agora, mãe, você sai um pouquinho, fica dali, volta. Tem que ser devagar. Tem mãe que deixa o filho chorando, estribuchando, dá aquele show, criança vomita, faz xixi.
E ela tá lá, né? Ele não fica, mas é ela que não tá confiando, é ela que não quer deixar. Ao mesmo tempo ela tá doida para sair. Agora tem essa realidade também, né? As mães querem sair para ir para academia, aí querem, ó. Aí é a diferença, né? O que foi que a Aninha falou e eu não consegui ler ali? Há diferença para crianças com relação a ter nascido de parto normal ou cesariana? Sim, dizem os pesquisadores que sim, né? O parto normal, o que acontece? Quando o útero começa a fazer a contração, a criança recebe um sinal, até pela própria contração do útero, né? Um sinal tátil de que alguma coisa ali vai acontecer, né? Então ela é preparada mesmo. E quando sai a cabecinha, ele ainda está respirando pelo cordão umbilical. Então, existe toda uma questão aí física e emocional do parto normal, que ele é gradual. E alguns pesquisadores dizem que o maior dor que um ser humano sente é quando ele respira a primeira vez, porque o pulmão está fechadinho, nunca entrou ar. Então, quando o bebê chora para nascer, esse pulmão ele se expande na sua maior potência para entrar essa oxigenação, e todo aquele canal ali que é um canal virgem, né, que nunca foi utilizado, o oxigênio passa, e dizem que a maior dor que um ser humano pode sentir é quando ele respira a primeira vez. E no parto cesariano... Ô, Érica. Oi. A cesárea é marcada. A que a mãe entra em trabalho de parto, tem as contrações, mas por algum motivo não consegue o parto natural, já não tem essas complicações. Quando é cesariana, o bebê tá ali, o bebê não tem essa noção que aquela hora vai abrir, vai sair, né? Ele tá, quer dizer, no parto normal, todo o corpo, de alguma maneira, sinaliza esse bebê que vai acontecer alguma coisa. Na cesariana, de uma maneira geral, não. Ele tá ali, né, ou dormindo, ou acordado, ou fazendo não sei o quê, e de repente, você pode imaginar, abre aquele clarão e tudo acontece e sai do ambiente para o outro. Agora, existe essa situação também, que às vezes entra em trabalho de parto, não pode, faz a cesariana, e que a gente imagina que esse bebê está sinalizado. Tem um livro que se chama Perdas Necessárias, Judith Viriosti, a autora. E ela fala sobre todo esse trauma que é o nascimento. Ela chama de trauma o nascimento. Que é quando que o bebê está no seu mais, vamos dizer, no ápice do seu lazer no útero, porque ele já está todo formado, só está apertadinho, mas ali está tudo muito bem, ele não tem que fazer força para nada. E quando ele sai, aí ela fala do movimento do braço, da perninha, que nunca esticou, né? Tanto que a gente vê que tem toda uma adaptação da fisioterapia, quer dizer, dos membros aqui fora. Antigamente se enrolava o bebê na manta e ele ficava lá os 45 dias do pós-parto enrolado com a mão assim, depois para poder se... Igual quando a gente quebra um braço, quebra uma mão, né? Fica muito tempo engessado, depois tira, não volta o movimento rápido. Você tem que fazer fisioterapia e tal. Então o bebê também, ele nasce, ele tá todo fechadinho. Aí ele nasce, para abrir, ele precisa dessa movimentação, né? Essa parte de adaptação para esse músculo se desenvolver e se ampliar. Então, assim, mas isso são estudos de pesquisadores, não é baseado, são baseados em estudos, não é algo assim, eu ainda não descobri se tem algo baseado em imageamento cerebral, né, alguma coisa assim, não descobri ainda, não li nenhuma pesquisa dessa. São estudos de acordo com a anatomia humana, com a fisioterapia, etc, etc. Mas, assim, nenhum bebê conseguiu falar ainda sobre como foi aquilo para ele, no sentido da hora, né? A gente tem inconscientes, estudos de Freud, a gente sabe que tem muita coisa que é durante
a vida e por conta de terapia essas questões podem ser trabalhadas, mas enfim, o nascimento com certeza é um marco, né, na vida do ser humano, do bebê e da mãe, principalmente por conta desse novo modo de existir, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que alguém tinha começado a falar, mas eu estava no meio da explicação, não parei. Não, então vamos continuar. Então, a segunda unidade, relacionada com as áreas posteriores do cérebro, que incluem a região parietal, temporal e occipital, é responsável por obter, analisar e armazenar informações por meio das modalidades visual, auditivo e tátil. Comanda a noção de corpo, que é a somatognosia, e a estruturação espaço-temporal, processando, analisando e realizando associações da região occipital, visão com temporal, audição, com lobo parietal, que é o sensitivo motor, percepção e memórias. A terceira unidade se encontra no lobo frontal e pré-frontal, que é a regulação. As habilidades associadas têm papel no controle do ato mental e motor, planificam, programam e executam as praxias finas e globais, que é a coordenação motora restrita e ampla, responsáveis pelas funções de programação, regulação, verificação das atividades mentais. Essa unidade desempenha um papel executivo de autorregulação e monitoramento do indivíduo. Segundo Luria, os lobos frontais sintetizam as informações acerca do mundo exterior e são o meio pelo qual o comportamento é regulado conforme o efeito produzido por suas ações. Danos a regiões cerebrais associadas à terceira unidade funcional podem causar um mau funcionamento na formulação de estratégias, no planejamento de ações, no controle dos impulsos conscientes, entre outras competências mais complexas do comportamento humano. Então, nessa terceira unidade é que regula, né, toda a questão da psicomotricidade ampla, fina. É ali que o indivíduo se monitora, né? Isso eu faço, isso eu não faço. Ou eu preciso esticar meu braço para pegar esse lápis até lá. Ou até aqui eu consigo fazer isso até lá. Então, toda essa organização do lobo frontal e pré-frontal é a unidade de reconhecimento. É ali que eu vou reconhecer e perceber até onde meu corpo pode ir, até onde eu posso estruturar. Tá? Eu pulei a segunda unidade aqui no outro livro, então eu vou voltar para a segunda unidade, que também é importante, porque a segunda unidade é formada pela audição, pelo parietal, né, que é a questão da sensibilidade, e pelo occipital, que é a visão. Então, nessa segunda unidade, são a sintonia, né, de sensibilidade, visão e audição. Porque quando a gente vê, por exemplo, um filme, as três habilidades estão acontecendo, né? Os olhos estão captando as imagens, está mandando lá para o lobo occipital, ele está identificando concomitantemente, quer dizer, simultaneamente, eu estou escutando a trilha sonora, está mandando esse som lá para o lobo temporal, está identificando e está sensibilizando. Por que eu choro numa cena, né, lá do Titanic, que o Jack morre? Porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, me levam à interpretação da cena, que é a morte, que é a perda do grande amor da vida lá, da Rose. Então, essa segunda unidade, ela faz essa conexão nessas habilidades que estão todas simultaneamente acontecendo. Extremamente importante. Já na terceira,
é essa organização do lobo frontal e pré-frontal. Aqui reconhece, aqui identifica. Então, por isso que às vezes, né, quando acontece, vamos dizer, um acidente no lobo frontal, muda, às vezes, a personalidade da pessoa. Porque é aqui que tudo ocorre para reconhecer. Então, aqui que reconhece, né, que aquilo ali, vamos dizer, é um filme, ali que reconhece, aqui que vai buscar lá na memória quem era a Rose, quem era o Jack, vai buscar na memória o que as cenas que viu da água entrando no navio, etc, etc. Então, faz toda a recomposição para que se tenha um reconhecimento do que está acontecendo, né? E aí, muito interessante, porque já existem estudos de imaginamento, por exemplo, do psicopata, que toda essa parte pré-frontal é alterada. Então, já existem estudos com imaginamento do cérebro que identificam vários transtornos. E a psicopatia é um dos que eu acho que deveriam ser mais estudados, porque à medida que eles que eles fazem, né, tantas coisas prejudiciais à sociedade, eles precisavam ser identificados até para ter o remédio, ter, né, a regulação de tudo isso. Então, por onde que são identificados? Pela parte frontal e pré-frontal, pela terceira unidade do Lurie. Então, a gente pode pensar assim, que a primeira unidade é toda essa questão da formação. A segunda unidade é da identificação. E a terceira unidade da palavrinha-chave, que é o reconhecimento. É ali que vai organizar, né, todo essa estruturação de identidade, de autorregulação, né, essa identidade de reconhecimento das emoções, reconhecimento da parte psicomotora, onde eu tô, para onde eu vou, é aqui que tem toda a organização, vamos dizer assim, racional em cima da realidade, tá? Aí lá na página 34. Desse modo, Lurie contribuiu com uma visão interconectada do funcionamento cerebral. Essa palavra interconectada no estudo do cérebro ela é importantíssima, porque a gente não pode perder a ideia, perder a visão de que ele é um todo, não é só uma parte, não é fragmentado. Ao contrário do postulado pelos frenologistas de que faculdades mentais isoladas seriam localizáveis, e isso aí foi lá saindo da Idade Média, né? Eles achavam que cada parte do cérebro era responsável por uma situação, por uma única coisa, até existia a lobotomia, né? Que era questão de experimentos, de colocarem instrumentos para cada área que eles achavam que era determinado por determinado comportamento. Então, o Lurie desmistificou isso. Não, é tudo junto, misturado. Existem áreas ativadas e mais, existem áreas ativadas diferentes dependendo de pessoas. Existe um hemisfério que é mais dominante que o outro, que faz toda a diferença. Então, a gente não pode deixar de ter essa percepção de que tudo é importante, de que o cérebro todo é organizado numa sistematização que busca regiões diferentes, né? Que buscam regiões que podem sim ser identificadas, porém não pode ser generalizado. Lurie descreveu o cérebro e os processos mentais como um sistema integrado. Então, ó, visão interconectada pode sublinhar, sistema integrado pode sublinhar, que é importante. Essa noção de unidade funcional é central em seu trabalho, sendo um marco no entendimento dos processos executivos e influencia até hoje as abordagens neuropsicológicas contemporâneas.
Um dos principais marcos da origem do termo funções executivas foi dado por Muriel Lézard, ao se referirem a 4 grandes domínios denominados de volição, planejamento, ação intencional e desempenho afetivo. Partindo dessas premissas de teorias distintas de modelo de organização cerebral, tarefas e testes foram criados por Luria, a fim de investigar e avaliar as funções executivas, termo que se expandiu, dando origem a inúmeras pesquisas na área. A região do cérebro que nos distingue como seres humanos, o córtex pré-frontal, é a sede das chamadas funções executivas. Então, sublinhe isso aí, ó, a região do cérebro que nos distingue é o córtex pré-frontal, é aqui na frente. É a sede das chamadas funções executivas que nos definem como seres sociais e nos permitem planejar e tomar decisões apropriadas. Então, assim, sabe aquela pessoa que não tem noção? A gente até brinca assim, nossa, tá sem noção. Isso daí não tá fora, aquela pessoa completamente que vem com um assunto que não tem nada a ver. Às vezes tem uma atitude também que não tem nada a ver naquele determinado ambiente social, né? Aquela pessoa assim, completamente, vamos dizer, inconveniente. É uma pessoa que pode ter uma alteração nessa organização pré-frontal, né? Porque é aqui que está toda essa organização social, de que agora, por exemplo, eu não posso limpar o nariz com o dedo. Não posso fazer isso. Agora a gente tô num estudo de livro, tô num ambiente acadêmico, isso tudo está mostrando para o meu cérebro que por mais que meu nariz esteja coçando, eu não posso fazer isso aqui, eu vou fazer isso lá no banheiro numa outra hora. Eu peço licença, vou no banheiro e faço. Quer dizer, são situações, até coçou mesmo, ó. Não tá precisando do dedo, não. São situações que tem pessoas que você pode perceber que não tem. Tem crianças também assim. É aquela criança que de repente faz uma coisa que não tem nada a ver dentro da sala de aula. Fala, gente, como é que esse menino tá pensando? Aí você fala assim, como é que deve ser a casa dele? Aí você vai ver na casa, às vezes também é assim. Às vezes não. Né? Então, são alterações que a gente pode estar ligado, né? Determinado comportamento. Então, aí continuando. A região do cérebro que nos distingue como seres humanos é o córtex pré-frontal. É a sede das chamadas funções executivas que nos definem como seres sociais e nos permitem planejar e tomar decisões apropriadas. Trata-se de um tipo de sistema cognitivo que identifica, guia e coordena ações, facilitando tarefas eficientes, especialmente quando elas são novas e exigem mais complexidade. Kerr e Zelazzo e Miller propuseram uma classificação das funções executivas frias e funções executivas quentes. As funções executivas de componentes frios caracterizam-se como processos que tendem a não envolver muita excitação emocional e compreendem os aspectos mais lógicos e cognitivos, como o raciocínio abstrato, planejamento, pode riscar isso aí, resolução de problema, memória operacional. Essas são as chamadas funções executivas frias. Agora, os processos quentes estariam mais relacionados com os aspectos emocionais, crenças, desejos, como a regulação do afeto, da motivação, do próprio comportamento social e da tomada de decisão, da experiência de recompensa e punição, da teoria da mente e de interpretações pessoais do julgamento moral. Essa teoria da mente é uma teoria, né, comprovada, que é a capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Então, é uma teoria estudada também, que foi comprovada, eles fizeram vários testes
E aí comprovou-se que nós temos um dispositivo que são responsáveis por se colocar no lugar do outro. O experimento foi feito com umas bonequinhas. Outro dia eu vou ver se eu pego para trazer. Até vou anotar aqui. Mas, e o que é importante? Isso é importante porque eles chegaram à conclusão que nós temos neurônios específicos para a parte da habilidade social. A teoria da mente traz a comprovação dos chamados neurônios espelhos, que são os neurônios que me dão a possibilidade de pensar: se eu tivesse no lugar da Zoraide, como ela estaria pensando agora? Se eu tivesse no lugar da Rejane, como ela estaria sentindo agora? Então, é essa capacidade social, dessa empatia que a gente tem, que a gente é capaz de se colocar no lugar do outro. Aparentemente, isso é uma coisa tão fútil, né? Tão pequenininha, tão boba. Mas é extremamente importante para nossa convivência, né? Porque quando você consegue se colocar no lugar do outro, por exemplo, o bebê, quando ele está na idade da mordida, né? 1 ano e meio, 2, que é a fase oral, que ele quer estar com outro, e daí ele está na questão ainda na vivência oral. Se ele não desenvolve esses neurônios, ele chega a 7, 8 anos mordendo os outros. Porque ele não consegue se colocar no lugar do outro, que dói. Mesmo quando você simula uma mordida nele, ele não consegue. Então, esses neurônios, eles são sim responsáveis pela parte social. Alguns estudos dizem que o próprio autismo, né, muitos atipicidades no desenvolvimento dos neurônios espelhos causam o autismo e podem trazer muitos prejuízos. Eu tinha até posto essa relação aqui, Érica. Fala. Eu tinha deixado até escrito que nessa área é que dá a disfunção, né, na questão do autismo. Exatamente essa questão do córtex, nessa região onde não há empatia. Isso. Nessa questão desse ponto, né? Eu li e até registrei. Alguns estudos dizem que um dos causadores, né, do autismo é justamente na atipicidade dos neurônios espelhos. E outros estudos ainda dizem que essa atipicidade vem da afetividade da mãe. Então, a mãe que rejeita o bebê lá no útero depois que nasce é responsável por esse tipo de célula também. O Dr. Mauro Muscati, ele fala muito da glia, que são as células que servem como uma cola. Elas é que produzem, né, vamos dizer assim, um óleo para que as sinapses ocorram de uma maneira mais potencializada. Então, essa glia é como se fosse assim, um óleo, né, para lubrificar, para essa corrente de transmissão de informações de um neurônio para o outro ser mais potencial. E aí, em função dessa carga emocional, da rejeição ou de algum outro tipo assim, negativo, pode causar esses danos, mas isso não está comprovado cientificamente. É uma das possibilidades do autismo. Uma das vertentes, porque alguns agora já descartaram essa questão. Então, são várias pesquisas, né? Porque tem bebês que são amados, que as mães queriam, que são planejados, que nascem numa família afetuosa e tem o autismo. Então, e tem o autismo, não dá para generalizar. São muitas linhas de pesquisa, né? Muitas linhas de pesquisa nesse sentido. Mas agora eu acho que eles estão acertando bastante na questão da alimentação, né? Questão da formação química. Eu estou achando que é o caminho. Porque já tem muito sucesso, muitas linhas em relação à alimentação que está dando muito certo.
Então, eu acho que E vem pela questão da Coreia, porque a Coreia, até um tempo atrás, ali era muito natural e não tinha caso. E com essa evolução, a questões de guerra, questões de acidentes naturais que foram levando essa questão de alimentação muito industrializada, que aumentou muito o índice de casos de autismo. Então, por isso que eles partiram por esse caminho. Pois é, então assim, a gente ainda não sabe. Mas, de qualquer maneira, é bom a gente estudar isso até para orientar os pais de como é importante essa afetividade, como é importante o pai e a mãe falar assim, olha, você fez com ele, e se fosse você no lugar dele? Né? O bebê, trazer essa coisa do bebê, de que às vezes o bebê bate na cara, né? Tem aquela fase do bebê que ele não controla ainda, que ele se expressa com a mão, bate na cara da mãe. Eu já vi várias mães rirem e acharem bonitinho daquilo. Quer dizer, que isso tudo são sinais sociais que a gente tem que dar desde criança. Não, não pode, segura na mãozinha, não pode bater na cara da mamãe. Não pode fazer isso, dói, é ruim, mamãe chora, mamãe sofre, não pode fazer isso. Mas várias situações que as mães hoje em dia, não sei, tem umas coisas muito estranhas, né? De que desenvolve-se uma autopiedade na criança, né? Um vitimismo, que eu não concordo de jeito nenhum. Acho que a gente, enquanto educador, alguém tem que ser adulto na história. Eu gosto de falar assim, alguém tem que ser o adulto, alguém tem que indicar o caminho, alguém tem que mostrar. E o que a gente percebe é que muitas vezes os pais não se colocam dessa maneira. E aí, na hora de desenvolver, quer referência. Aí é difícil, né? Aí é difícil. Quer dizer, eu já tive crianças, o Bruno não está aí hoje, mas a gente já teve um menino, né, lá na musicalização, que o menino partiu para cima da mãe com tudo que você pode imaginar. E a mãe parada, só segurava no braço dele, mas como ele tinha muita força, ela estava apanhando o menino. Na segunda aula, eu falei, mãe, a gente precisa conversar. Ele não pode, mas ele toma remédio. Eu falei, não, mas porque ele toma remédio, ele não pode fazer isso com você. Então amanhã ele vai ter uma namorada, o que ele vai fazer com a namorada dele? O que ele vai fazer com a professora dele quando ele for para a escola? Não, existem regras sociais. Sim, é diálogo, é conversa, mas à medida que se tem uma atitude, você não repreende, você não mostra que aquilo está errado, como que ele vai adivinhar que aquilo está errado? Difícil. Difícil adivinhar. Educação a gente tem que mostrar, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo que tem muita coisa assim, que, né, as doenças, os transtornos, a alimentação, o nosso modo de vida, tudo isso contribui para muita formação de doença, de algo prejudicial. Mas tem muita coisa também que eu entendo que é falta de orientação. Não quer fazer dever de casa. Ele não quer fazer dever de casa. Quantas vezes eu escutei mãe falar isso? Não sei o que eu faço, porque ele não quer fazer dever de casa. Eu não consigo fazer ele fazer. Vê se você consegue fazer alguma coisa por ele. Como assim? Você é a mãe, você pariu, você é o pai, a responsabilidade é sua. A tarefa de casa é a tarefa de casa, não é a tarefa da escola. E a gente precisa sim fazer a tarefa de casa, porque a memória precisa ser alimentada, essa memória precisa ter fixação desse conteúdo no outro momento que não são as 4 horas da escola. Né? Então, uma vez eu escutei uma psicóloga fazer uma palestra, nunca mais esqueci. Ela falou assim, olha, você que é professor, se você não tem disciplina nem com seu cocô, como é que você quer dar disciplina para os seus alunos? Eu nunca mais esqueci aquilo, porque eu sempre tive o intestino muito preso. E quando eu escutei isso, eu fiquei pensando, falei, gente,
Essa mulher tem toda a razão. Se a gente não cuida das coisas que tem que ser, né? Intestino é uma coisa que a gente sabe que tem que funcionar todo dia. A gente estuda isso. O intestino preso, ele é mau humor, é pele, é a parte digestiva, é a parte de absorção das vitaminas, de tudo. Quer dizer, a gente estuda isso tudo na escola, de como é importante o alimento, a mastigação, o bolo fecal, nananana. A gente sabe isso tudo na teoria. Aí chega na prática, a gente tá, não tem tempo, se tem um intestino preguiçoso ou ressecado, depois eu vejo isso. E assim, eu confesso para vocês, eu ficava às vezes 3 dias sem ir no banheiro, porque não tinha tempo, porque eu não me ligava nisso. Quando eu escutei essa psicóloga falando, foi assim, essa fala dela, como veio calhar na minha vida, foi uma chapuletada. Falei, gente, é verdade. Se eu não tenho disciplina com o meu próprio corpo, de beber água, do intestino funcionar, da higiene, de tomar banho, se eu não tenho as coisas organizadas para mim, como eu vou querer fazer com o outro? E eu lembro que aquilo foi um marco na minha vida. Depois que eu saí, foi uma psicóloga lá em Porto Real. Esqueci o nome dela. Mas eu lembro dela e lembro da cena. Eu lembro que eu saí dali e falei, nunca mais eu vou deixar meu intestino prender. E foi assim. Até hoje, nesse ponto, eu sou disciplinada. Semana passada, a gente deu um passeio, né? Com o Emanuel, com um amiguinho dele. E na hora do café da manhã, foi assim, um verdadeiro lavagem cerebral, entre aspas. De que tem que comer ou aveia, ou mamão, ou pão integral, ou suco de laranja. Tem que ter alguma coisa nesse cardápio. E eles estão na adolescência, estão com muita espinha, e eu falei bastante, para ter uma ideia, eu fiz um negócio, eu falei até da questão da hemorroida, de problemas de hemorroida. E aí eles regalaram, para mãe, para. Não, para vocês não esquecerem, café da manhã tem que ter algo para o intestino ficar tranquilo para funcionar. E ponto final. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque quando a gente vai trabalhar essa questão das funções executivas quentes, funções executivas frias, na verdade, nós educadores, a gente tem que misturar isso. Quer dizer, a gente tem a racionalidade, eu tenho a informação pura, né? Mas eu tenho que pôr o quê? Emoção. Eu tenho que pensar também na parte afetiva daquela situação. De como eu vou explicar, de como eu vou chocar, de como eu vou pôr medo, né, para ele poder mudar de comportamento. Então, assim, tudo isso, elas são importantes, tanto para o aluno que vai aprender, que um aluno que está ferido emocionalmente, ele tem sim dificuldade das funções executivas frias. Então, por exemplo, papai e a mamãe separou, se a criança está sofrendo, é difícil prestar atenção, é uma criança que está chorosa, é uma criança que está sensível, é uma criança que às vezes briga com o outro, porque ela traz essa emoção para a agressividade, para dar um basta naquela dor, né? Então, todas essas questões, assim, tanto da racionalidade quanto da afetividade, elas vão estar paralelas nas funções executivas, tá? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Vamos para a página 35. Então, vamos lá. Zelazo, Kuh e Miller ressaltam que medidas de funções executivas sempre exigem uma combinação dos componentes. Acabei de falar, né? Frios e quentes, sendo uma questão de grau. Essa nova concepção fez com que pesquisadores adotassem também os aspectos mais afetivos em seus estudos, defendendo e adotando diferentes habilidades em seu construto. Mais recentemente, Baguetta e Alexandre, 2016, mencionam 3 componentes básicos das funções executivas que estão diretamente relacionados uns com os outros e permitem desenvolver outras funções complexas, como raciocínio, resolução de problema ou de planejamento.
são controle inibitório, memória operacional e a flexibilidade cognitiva. Este conjunto de habilidades diretamente ligadas ao processo de maturação do córtex pré-frontal é muito importante para a vida cotidiana e essencial para o sucesso acadêmico e bem-estar pessoal do aluno. Estes componentes podem ser treinados e podem ser potencializados em qualquer idade, através de diferentes procedimentos, como a prática adequada, de modo que ensinar a criança a desenvolver essas funções executivas deve ser uma prioridade educacional. Eu até tinha colocado aqui no meu livro, dica para o currículo escolar. Então, esse conjunto de habilidades das funções executivas, eles sim vão estar presentes lá no nosso, na nossa performance de educador, e vão estar presentes, por que não, no currículo. Muitas escolas já estão tendo trabalho com jogos cognitivos, em função de memória, e até o nome mesmo para as crianças, né? Vamos trabalhar memória, jogos de memória, jogos de flexibilidade, jogos de atenção e tal. Ô, gente, eu vou ter que dar um pulinho na casa da minha mãe para dar um remédio dela. Vocês querem parar por aqui hoje ou vocês querem conversar um pouco sobre esse trecho que nós fizemos? Eu vou lá, dou o remédio, volto e a gente continua. O que o grupo prefere? Érica, eu vou falar por mim. Eu já tinha até mandado um recadinho para você. A Cecília pediu para eu mandar hoje, sem falta, a questão do PED do 6º ano. Tá. Então, eu estou aqui paradinha, mas preocupada em ter que enviar hoje ainda. Tá. Então, gente, e mais alguém quer se pronunciar? Eu acho melhor dar uma paradinha mesmo, Érica. Tá, eu também. Na próxima. Tá. Então, só vou fazer uma chamada rapidinho pro dia de hoje, tá? Aninha tá aí, Ana Cláudia não está, André não está, Bruno não está, Karina tá aí? Claudinha tá aí, Claudineia? Neinha Freitas tá aí? Érica não tá, Isabela tá aí, Juliana, a Juliana tá aí? A Juliana tá, né? Tá. Tô. Kátia tá aí. Eu tô. Euda não está, Poliana não está, Regiane está, Rose está, Simone, Tainá e Zoraide. Tá bom, pessoal. Okay. Vamos assim. Érica, você vai abrir de novo a reunião depois ou vai? Não, vamos deixar por hoje até aqui. Ou tô eu na chamada. Eu também. Não, é porque eu já tinha colocado. Quem eu não falei, eu já tinha colocado. Quem eu não falei, eu já tinha colocado presença. Aqui, vamos deixar aqui. E o que vocês acham da gente fazer uma na quarta-feira que vem? Pode ser. Pode ser? Uma quarta-feira que vem? Então, Como o é quê? que tá Dia 4, né? 4. Como é que tá a vida de vocês quarta-feira que vem? Deixa eu ver quarta-feira.